Missão Salesiana é muito bonita, todo mundo já sabe disso. Faz muitos anos que a Missão Salesiana começou no mundo e esse nosso episódio vai focar exatamente sobre essa temática da nossa Missão Salesiana enquanto congregação e, logicamente, inspiração para toda a família salesiana, que eu tô doido para compartilhar com vocês. Vocês sabem que todo ano a congregação tem um dia simbólico para falar das missões, que é o Dia Missionário Salesiano. E o tema desse ano é um tema muito especial, porque nós estamos tratando dos 150 anos da primeira expedição missionária internacional salesiana. Vamos conhecer sobre tudo isso? Ainda mais tem uma surpresinha aí de um sonho de Dom Bosco muito interessante, que vai ser lindo compartilhar com vocês. Olha só, o episódio de hoje está cheio, hein? Então, não perca mais tempo, se prepare, vamos conhecer muito mais sobre a nossa vivência missionária salesiana. Vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos! Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com você sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria te acolho aqui nesse espaço de crescimento da nossa fé, fortalecimento da nossa espiritualidade, de agradecimento, de repensamento e também de relançar a nossa missão. Por que eu falei assim? Porque essas palavras, agradecer, repensar e relançar são, assim, as grandes palavras para a gente refletir sobre a nossa missão dos salesianos ao redor do mundo todo. Antes da gente adentrar nesse caminho tão bonito, quero acolher a você que está vindo pelas rádios. Um abraço a você que está me ouvindo aí pela melhor estação de rádio da sua região. É exatamente essa rádio que recebe o nosso podcast Vamos Juntos e que compartilha com você. Também eu te agradeço se você está vindo pelos streamings, pelos tocadores de áudio aí da internet, pelo YouTube, enfim, todo mundo que está chegando aqui, o meu carinho, o meu abraço. Já segue a gente nas redes sociais, já segue a gente no Instagram. Olha a gente lá no Instagram, gente, vai seguir a gente, vamos fazer amizade, @podcast Vamos Juntos, você vai encontrar a gente por lá e vai ouvir, vai ver, vai ficar sabendo das nossas novidades. Inclusive, todo domingo a gente lança uma palavrinha muito bacana, um pequeno vídeo, resumindo assim quais são os principais temas da liturgia do domingo. E aí tem feito muito sucesso, graças a Deus, e pode fazer muito mais a partir da nossa troca de ideias, da nossa conversa lá nos comentários. Então segue a gente por lá, tá bom? Além do que, toda semana, no dia que sai o episódio, a gente lança lá a novidade que saiu o episódio para você conferir já o tema, ver um pequeno resumo e vir para cá, para a internet ou para o rádio para ouvir o nosso programa. Então sejam todos muito que bem-vindíssimos. Se você está vindo pela primeira vez, essa casa aqui é nossa, tá? Você fica à vontade, que esse espaço aqui é da gente. Arruma seu cantinho aí e vem com a gente caminhar para a gente poder compartilhar cada vez mais a nossa espiritualidade, a nossa vivência, crescer na fé. Né? Não, acho que é bom. Não sei vocês, mas acho que é bom. Vamos então ao tema? E aí, tá todo mundo agoniado para saber? Vamos embora então. Este ano de 2025, a gente recorda o retorno ao ano 1875, quando partiu de lá de Turim a primeira expedição missionária. Minha gente, Dom Bosco e suas ideias, né? O seu coração pulsava pela salvação dos jovens, então é lógico que tudo aquilo, que toda aquela beleza carismática não podia ficar lá numa cidadezinha do interior da Itália, né? Ia ter que expandir, e expandiu mesmo, viu? Então, a primeira grande palavra que a gente tem em relação à missão, nessa celebração dos 150 anos, é de agradecimento. A gente agradece a Deus pelo dom da vocação missionária que nossa congregação tem, que permite hoje que todos os salesianos de Dom Bosco possam chegar a muitos jovens e fazer o bem a tantos deles em 137 países ao redor do mundo. É brinquedo um negócio desse?
Pois é, graças a Deus os salesianos não estão somente num cantinho ou outro, nós estamos aí em mais de 130 países, 137, quase 140, graças a Deus, fazendo missão de salvação das juventudes, a partir da emancipação de todos eles, da educação, enfim. Mas também, por estar há tanto tempo fazendo missão, é tempo de repensar. É uma ocasião, assim, esses 150 anos, muito importante e adequada até para a gente repensar e desenvolver uma visão renovada das nossas missões. Afinal, ficar repetindo sempre a mesma fórmula não é bom, né? E aí a gente vai repensar ela a partir de quê? A partir da luz que os novos desafios jogam sobre nós. Essas novas perspectivas que levam também a reflexões novas e mais missionárias ainda. Então é tempo também da gente repensar a nossa missão. E a partir desse repensamento, a gente relança, a palavra então, relançar. A gente não tem somente uma história longa de 150 anos para a gente recordar nesse ano de 2025. História essa que, mesmo longa, também é muito bonita, muito cheia de louros, muito cheia de glórias, graças a Deus. Mas a gente também tem uma história a ser realizada. Não acabou não, tá? A gente olha para o futuro do mesmo jeito que Dom Bosco olhou, com um zelo missionário ainda por cima mais renovado, para poder atingir um número ainda maior de jovens que precisam da nossa acolhida, do nosso afeto, da missão salesiana. As celebrações de 150 anos de aniversário da missão salesiana, principalmente em nível assim, inspetorial, deve ser vivida, né, em cada região, em cada inspetoria. A nível de congregação, nosso padre Fábio Attard, nosso superior geral, vai presidir uma missa de envio missionário bem bonita em novembro, dia 11 de novembro, deste ano agora, 2025, lá na nossa grande Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Valdoco, onde tudo começou. Bonito, né não? E vai ser justamente com essa celebração que os salesianos vão renovar o seu empenho missionário diante da grande Virgem Maria Auxiliadora. E essas celebrações todas têm um grande objetivo em comum: manter vivo o espírito e o entusiasmo missionário nos salesianos, a fim de promover um maior zelo missionário também e uma maior generosidade entre os salesianos e todo mundo que está envolvido na missão, os leigos e leigas também. Esse evento, por ser tão importante, essa lembrança dos 150 anos da missão, tem uma marca, tem um logotipo. Se você for lá no nosso Instagram, você vai ver essa marca, tá? Então, a partir dessa marca, desse logotipo, que foi criado por uma moça chamada Martina, que é de lá da Tchequia, ela mostra o planeta, o globo terrestre, sendo ele vazado, né? E aí, no contorno desse planeta, existem algumas ondas que simbolizam a coragem e os novos desafios, mas também o dinamismo. É um dinamismo que cresce e que tende cada vez mais para novos horizontes missionários. No centro tem 3 figuras de tons assim avermelhados, né? Uma bem vermelha, outra mais alaranjada e outra mais clarinha, mais amarela. E essas 3 figuras recordam os 3 personagens que estão no logotipo oficial da congregação salesiana. Não é esse S que a gente tem aqui no Brasil não, tá? Existe um logotipo oficial que inclusive eu acho muito lindo, assim, de verdade. E esses personagens são inspirações para esses 3 personagens que estão aí no centro do logotipo das missões salesianas de 150 anos, né? Do evento de 150 anos. Eles estão nessas cores porque representam o fogo de um renovado entusiasmo missionário. No centro, também embaixo deles, um navio, que é o símbolo da primeira expedição missionária de 1875. Essa imagem mostra que o espírito missionário não é um fato individual, mas é um elemento carismático que Dom Bosco deixou para toda a congregação e não só para os salesianos, mas para toda a família salesiana. Essa forma circular que a marca adquire, ela quer fazer uma memória, quer fazer uma referência à unidade e à ligação que deve haver entre todos nós que vivemos a missão. Finalmente, o logotipo é completado pelas 3 palavras-chave que a gente acabou de meditar sobre elas, né?
agradecer, repensar e relançar. E pelo número do aniversário, 150, bem grandão em destaque, né? Caso vocês queiram utilizar essa marca aí, quem vive na Missão Salesiana, né? Vocês podem procurar no site, é muito fácil de encontrar, sdb.org, ou então vocês entram em contato com o setor responsável das missões, que é o setor Calheiro. Então vocês vão digitar por e-mail, né? Cagliero, C-A-G-L-I-R-O, Cagliero, que é Calheiro em italiano, 1111@sdb.org. Aí você pede lá a marca e eles mandam para você aplicar aí na sua realidade missionária. Bom, gente, falamos aqui inicialmente, né, nessa apresentação a respeito da missão. Nosso desejo principalmente é esse, né? De fazer um agradecimento, um repensamento e um relançamento dessa missão. Missão essa que foi sonhada por Dom Bosco. Dom Bosco desejou do fundo do seu coração que essa missão acontecesse, desejou tanto que sonhou com ela, e Deus, a partir dos seus sonhos, dos sonhos de Dom Bosco, foi clarificando o caminho, foi mostrando para ele por onde é que tem que ir, como é que tem que ser tudo isso. Gente, 150 anos é muita coisa, né? Então, a gente tem alguns sonhos registrados de Dom Bosco, né? E aí, dentro desses sonhos, eu vou apresentar para vocês o segundo sonho missionário que ele teve, que foi o sonho para a América do Sul, para a nossa região aqui, né? Esse sonho foi sonhado em 1883 e está registrado na edição italiana de número 16 das Memórias Biográficas de Dom Bosco. E aí o texto diz assim: muitos detalhes deste sonho revelaram-se proféticos e corresponderam aos trabalhos missionários realizados pelos salesianos ao longo do tempo. Parecia-me entrar numa sala onde havia muitas pessoas. Ouvi que algumas delas falavam de missões estrangeiras, dos muitos povos ainda não evangelizados e da inércia dos missionários europeus em levar-lhes a mensagem evangélica. Não entendia onde a gente estava. E, de repente, apareceu um adolescente radiante, usando uma veste tecida com riquezas celestiais e um chapéu em forma de coroa. Esse chapéu era cravejado de pedras preciosas muito brilhantes. Chamou-me pelo nome, pegou-me pela mão e começou a falar-me da missão salesiana sem me dizer o seu nome. Eu o reconheci. Era Luís, filho do conde Fiorito Colle de Toulon, nosso benfeitor, especialmente nas missões da América. Este jovem havia morrido pouco tempo antes. Na sala havia uma mesa com uma corda enrolada, cheia de números e linhas, correspondentes aos graus geográficos de latitude. Convidado por Luís, puxei até o primeiro nó, o número 47, de onde partiam 3 pequenas cordas que se estendiam para o leste, oeste e sul, e diziam os números 47, 3 e 5, ou seja, 55. Depois puxei para o outro lado, até o número 10, além do qual havia uma água. E de repente vi uma terra sem fim, com muitas ilhas, algumas povoadas por indígenas, outras desabitadas, outras ainda cobertas de neve ou gelo. 55 mais 10, igual a 65. Ao leste vi montanhas muito altas, a Cordilheira dos Andes, a leste do mar, o Oceano Atlântico. Luís contou-me que as montanhas são a fronteira dentro da qual há muitas pessoas que esperam pelos salesianos e pela fé em Jesus. Nesse momento chegou o Padre Lago e me entregou uma cesta de figos pequenos, bem verdinhos, ainda imaturos, dizendo que eu deveria amadurecê-los, certificando-se de recolocá-los na planta. Ele me mostrou como. Pegou um figo, mergulhou primeiro em uma jarra com sangue e depois em outra com água. Seria preciso suor e sangue para fazer aquelas pessoas voltarem à planta e agradassem ao dono da vida. Depois estávamos num trem para ver o que aconteceria nas futuras gerações salesianas e me mostraram um mapa. À medida que o trem avançava, aprendi muitas coisas olhando para o mapa, ouvindo Luís e olhando pela janela.
matas, montanhas, planícies, rios, percebendo de forma incrível cada pequeno detalhe. O trem fez 2 paradas no caminho e depois estacionou no Estreito de Magalhães, onde descemos, entre depósitos de carvão, tábuas vagas, madeiras, imensas pilhas de metal. O que agora está planejado, um dia será realizado. O que desperta a admiração em muitos lugares será aqui tal maravilha que superará o que hoje surpreende todos os outros povos. Voltamos ao trem para encontrarmos-nos com os salesianos na Patagônia, e assim que descemos, ninguém me conheceu, porque nunca me tinham visto pessoalmente. Aquelas pessoas nem conheciam os primeiros missionários, porque já havia passado muito tempo e eles já tinham morrido. Cena terrível. Uma multidão de nativos com rostos deformados rodeavam um homem prisioneiro, cativo, fazendo-lhe perguntas sobre suas viagens. De repente, um dos nativos o golpeou, cortando a cabeça dele, e os outros correram até o cadáver para cozinhar sua carne e comê-la. O trem partiu de novo, e cada vez que víamos pessoas, Luiz repetia-me que esta era a colheita dos salesianos. Quando encontrávamos animais selvagens, dizia-me que os salesianos os domesticariam. Quase chegando ao fim da viagem, Luiz explicou-me o roteiro que havíamos seguido. No mapa estava desenhada com precisão toda a América do Sul. E tudo o que foi, tudo o que é, tudo o que estará em nossas regiões, com tal lucidez que num olhar via-se tudo. Acordei. O sonho durou a noite toda. Pois é, este foi o sonho. Veja que interessante, né? Dom Bosco já tinha dimensão, né, do que havia mais ou menos por lá, ao longo, né, do nosso continente, não conhecia tudo, mas previu alguns detalhes e foi marcando ali no seu coração, a partir daquele sonho, para onde a gente deveria ir. O fato é que os salesianos realmente começaram sua missão aqui na América e hoje nós somos muitos aqui em nosso continente. Aqui na América do Sul, graças a Deus, a missão chegou aonde você está agora, a partir desse podcast. Sabia disso? Pois é. Nós estamos nesse podcast fazendo parte desse relançamento da missão. Afinal, Dom Bosco não começou a missão com um podcast, né? Mas os seus filhos abraçaram essa iniciativa. E olha, vou te dizer, abraçaram a partir dos próprios jovens, viu? Porque foram os jovens que deram a ideia da gente fazer esse podcast. Não sei se vocês sabem, quem acompanha a gente já sabe muito bem sobre isso, né? Então, gente, o compromisso missionário de Dom Bosco revela a intensidade da sua capacidade pastoral, do seu zelo pelas almas, da sua paixão pela maior glória de Deus e da sua disponibilidade pela difusão do reino de Deus, especialmente entre os jovens mais pobres. Foi o seu compromisso missionário que incentivou o desenvolvimento do seu carisma, a missão entre os jovens pobres abandonados e também a missão para os povos estrangeiros que ainda não conheciam o Evangelho, a missão Ad Gentes. O trabalho pelos jovens, especialmente pelos pobres e abandonados, tanto nos campos como nas cidades, é uma expressão peculiar do espírito missionário de Dom Bosco. De fato, as missões estrangeiras não só marcaram o início da expansão da missão de Dom Bosco junto aos jovens do mundo todo, mas também foram a oportunidade para desenvolver um novo método de evangelização através da educação tipicamente própria de Dom Bosco. Os salesianos e as irmãs salesianas enriqueceram seu trabalho missionário com muitos elementos que vieram da sua experiência pastoral lá nas escolas, nos oratórios, também nos internatos da Europa, para poder incentivar a evangelização dos jovens em Buenos Aires, na Patagônia, em vários lugares. Então, teatro, coral, banda musical, jogos, gincanas, enfim, tantas outras atividades serviram como base de experiência para poder acontecer a missão. A natureza missionária torna-se assim uma síntese, um resumo que abrange toda a nossa missão.
Dessa forma, o espírito missionário se tornou parte integrante de cada salesiano e cada salesiana, porque está enraizado no próprio espírito salesiano. É como o coração da caridade pastoral, o dom que caracteriza a vocação de cada um. É isso aí, minha gente. A missão salesiana não para e ela continua cada vez mais. Como eu dizia para vocês, o nosso próprio podcast Vamos Juntos faz parte desta vida que já dura 150 anos, essa vida missionária que nós estamos celebrando. Nosso podcast surgiu a partir de uma iniciativa missionária. Havia uma necessidade lá da pandemia que a gente teve que desenrolar aqui para fazer a missão. Hoje o podcast continua abraçando novos povos, saímos somente dos contornos de Caetés, lá em Pernambuco, para o Brasil, para outras partes do mundo. Várias pessoas têm ouvido e conversado com a gente a partir do podcast, gostado da iniciativa, né? É uma das iniciativas. A nossa pretensão é ser a maior iniciativa? Claro que não, nem de longe. Afinal, tem tantos outros irmãos e irmãs que estão fazendo sua missão pelo mundo aí, né? Compartilhando aquilo que é de maravilhoso, aquilo que é de bom. Nosso podcast quer apenas contribuir com mais um pedacinho da missão de Dom Bosco, com mais um pedacinho da missão salesiana, que eu tenho certeza que hoje toca você com muita alegria e com muito amor e com muita leveza. Esse é o nosso objetivo, trazer a característica aqui da nossa espiritualidade. E você, aí na sua realidade, quando está junto aos jovens, quando faz um trabalho de carinho, de amor, de crescimento, de formação dos jovens aí na sua realidade, você de certa forma contribui com a missão que o Espírito Santo colocou no mundo e que nós salesianos estamos abraçando a partir de lá de Dom Bosco. Então a gente sempre vai contar com o apoio, com o carinho de tantas outras pessoas que vêm trazendo para a gente esse afeto, esse respeito, essa missão. Aqui, como salesianos, no Brasil, a gente conta com vários grupos de pessoas que nos ajudam a realizar essa missão. Ela é a família salesiana, a reunião de muitas pessoas que, a partir de sua própria identidade carismática, abraçando o carisma salesiano, compartilham a missão de Dom Bosco e vivem pelo mundo espalhando o amor de Deus, sendo sinais e portadores deste amor para tantos e tantas jovens ao redor do mundo inteiro. E para nós, isso é motivo de muita alegria. O podcast faz parte do repensamento da missão. Nós aqui, como salesianos de Dom Bosco, fazemos a missão também a partir da internet e também a partir das ondas do rádio. Nossas inspetorias aqui no Brasil, graças a Deus, tem algumas iniciativas no caminho da comunicação que estão ajudando a expandir a missão salesiana. Não somente nas escolas, não somente nas obras sociais, não somente nas paróquias, mas também nos ambientes digitais. Tantos e tantas salesianos e salesianas estão por aí, né? Gravando seus vídeos, mandando seus áudios, fazendo suas artes. Isso é muito bonito. Assim a gente espalha o amor de Deus e o carisma salesiano pelo mundo todo. Menino, eu já ia me esquecendo. Olha, a nossa fonte para falar sobre tudo isso aqui com vocês, além do meu coração, também foi o material do Dia Missionário Salesiano 2025, né, que ele já está em todas as línguas, está traduzido, e você pode adquiri-lo de graçamente lá no site sdb.org.br. Muito do que eu falei aqui está lá naquele documento, com outras palavras também, mas também com as mesmas, inclusive o que vem por aí agora. Minha gente, e a evangelização salesiana, a nossa missão, né? Ela não se dá somente para educação, formação de vidas jovens e para o mundo, não. A gente também tem, além da questão profissional, a própria santidade do jovem. E, por falar em santidade, aqui no nosso continente a gente não tem como esquecer de algumas figuras, como do próprio Zeferino Namuncurá. Quem conhece a história dele aí? Aqui no Brasil, certamente, muita gente não ouviu falar dele, mas lá na Argentina o bicho é famoso, viu? Tanto que tem uma imagem dele bem pertinho do sacrário, simplesmente na Catedral de Buenos Aires. Tem noção, gente? A gente tem lá o sacrário da Basílica, da Catedral, e no caminho para lá, bem na entradinha, a gente tem a imagem, e não é pequenininha não, viu? É uma imagem bem destacada
do santinho salesiano, do santinho de Chimpai, lá na Argentina, Zeferino Namuncurá. Em Chimpai, que é o coração ali do Vale do Rio Negro, no lado argentino, nasceu em 26 de agosto de 1886, Zeferino Namuncurá. Ele era filho de um chefe indígena, Manuel Namuncurá, e também de Rosário Burgos, uma mulher que ficou naquela nação Mapuche, naquela nação do pai de Zeferino. No Natal de 1888, Zeferino foi batizado pelos salesianos, pelo padre Domingos Milanésio. Os salesianos passavam esporadicamente por Chimpai, de modo que Zeferino foi nutrido pela religião também entre os Mapuche. Em seus primeiros anos de vida, ele demonstrou ser um filho muito afetuoso, fiel e capaz de ajudar os pais desde novinho. Ele costumava trazer lenha de madrugada para poupar o trabalho da mãe dele. Meu Deus, que lindo, né? Ele tinha somente 11 anos quando o pai o matriculou em uma escola pública de Buenos Aires, pois ele queria que seu filho fosse o futuro defensor do seu povo. Zeferino, porém, não se sentia bem e seu pai então os transferiu para a escola salesiana Pio IX. Ali ele começou a aventura da graça, que transformaria o seu coração, ainda não iluminado pela espiritualidade do Evangelho, em um testemunho heróico de discípulo e de missionário de Jesus. Assim, ontem como hoje, na caminhada dos povos indígenas, Zeferino encarnou os sofrimentos e as angústias e as aspirações do seu povo mapuche. Ele foi capaz de abrir-se ao anúncio e à construção do reino. Tudo isso com o acompanhamento dos salesianos. Por isso, repensando a missão como um compromisso comum, em um processo de aprendizado e enriquecimento mútuo, a vida de Zeferino vai se tornando um programa da missão compartilhada com o seu lema: quero ser útil ao meu povo. Capaquelum Tani Puche. Zeferino queria estudar, adquirir conhecimento e instrumentos de outras sabedorias para ser um grande missionário. Ele queria voltar ao seu povo para contribuir com o desenvolvimento da cultura, da sabedoria e da espiritualidade do povo mapuche, como tinha visto nos primeiros salesianos que faziam isso ajudando o povo a viver bem. Assim, então, compartilhar o Evangelho nas culturas dos povos nativos, do povo originário, é um eixo vital para a gente viver bem. É um eixo vital para que aquele povo viva em abundância. O sonho de outros mundos possíveis é um processo que não pode ser abandonado ou ignorado. É por isso que a evangelização da cultura e da inculturação do Evangelho em face à interculturalidade vão levando a gente a ver que o Evangelho deve ser uma relação orgânica de encontro e enriquecimento mútuo, de aprendizagem em comum e reciprocidade com a cultura e vice-versa. Zeferino Namuncurá, de fato, é um modelo. Perceberam aí a vida dele? Qual era o intuito de Zeferino? Fazer o seu povo ser um povo grande, contribuir com o seu povo, com a sua comunidade. Assim, então, esse desejo dele não foi abafado, não. Não é que os salesianos negaram o crescimento de seu povo. Não é que os salesianos abafaram a cultura mapuche. Pelo contrário, acolheram Zeferino Namuncurá, acolheram aquele sonho do jovem. E com certeza ele levaria aquele sonho muito adiante. Não só por suas forças, mas por seu testemunho. Zeferino, infelizmente, faleceu jovem. Não chegou à fase adulta para poder realizar aquilo que ele tanto desejou, como ele queria. Mas com certeza o seu sonho foi realizado pelas mãos dos salesianos e de tantos outros jovens de sua cultura, de sua nação, que hoje se desenvolvem a partir da missão que os salesianos implantaram lá em Mapuche. Zeferino Namuncurá é fruto da nossa missão. Ele foi um jovem acolhido pelos salesianos e que teve os seus sonhos respeitados para poder levar adiante a vida de seu povo. Olha que coisa linda. A missão salesiana até hoje continua a fazer isso. E você que me escuta nesse podcast pode continuar também a fazer isso. Em nossas casas, em nossas missões salesianas, os jovens
podem encontrar um espaço de acolhimento e de fortalecimento para poder desenvolver-se e poder contribuir com o mundo em que estão. É aí onde encontra essa missão salesiana. A gente não quer somente que os jovens fiquem de joelhos diante do sacrário. A gente quer que, além de tudo isso, os jovens sejam a força de crescimento do seu povo. Os jovens sejam a esperança concreta, realizada na sociedade, para que o mundo seja possível, um mundo feliz, um mundo justo e fraterno, aquele sonhado por Jesus e pelo Pai, que a gente chama de Reino de Deus. Que você aí na sua realidade se sinta animado à missão, se sinta desejoso do trabalho junto tanto ao seu povo quanto a outros povos, para que a gente viva e realize o desejo de Deus em nossas vidas. Que venham mais 150 anos, mais 200, mais 300, mais tantos outros anos de vida da missão salesiana. Espero muito que você aí que me escuta queira contribuir com essa missão. Se você deseja fazer isso, fale com os salesianos mais perto de você, ou então entre em contato conosco. Nós estamos na internet em diversos canais. Para ser um consagrado a esta missão e ajudar que tantos outros eferinos da Moncuraz existam pelo mundo, procure por nós em vocaçãosalesiana.org.br. Você vai nos encontrar na internet e se identificar com a nossa missão, fazer parte da missão salesiana como filha de Maria Auxiliadora ou salesiano de Dom Bosco. Procura por nós, podcast Vamos Juntos, lá no Instagram. Começa um papo conosco que a gente pode te direcionar. Eu não quero ser um padre, não quero ser um irmão, mas eu desejo ser consagrado a Deus na missão salesiana, lá na minha casa, com meu emprego, tudo certinho. Pode viver isso também, viu? Temos espaço para você nessa missão. Fala com a gente. Eu quero ser leigo, eu não quero ser consagrado, eu quero ter um compromisso com a missão, mas sem ser consagrado. Meu amor, é o que mais tem, tá? Tem os salesianos cooperadores. Mas eu gosto muito, muito, muito de Nossa Senhora Auxiliadora. Me identifico demais com essa missão, com esse carisma, principalmente a partir desta devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Então nós temos os devotos de Maria Auxiliadora, a Adma. Meu amor, olhe, não falta caminho para você viver a missão. Se você quer continuar a viver essa missão e fazer parte desse sonho tão lindo que Dom Bosco sonhou, o convite está feito. Vem se encontrar com a gente a partir de tantos canais, a partir de tantas vivências e aqui também no nosso podcast. Espero por você no próximo episódio. E aí? Vamos juntos?